Hi, good afternoon. Olá, boa noite. My name is Juan Lopez. Meu nome é Juan Lopes. I am from Oakland, California. Eu sou da Califórnia. As the pastor was explaining, E como o pastor estava explicando, or how Ezra had mentioned in the last service where we were here, e como o Esdras mencionou no último culto que a gente esteve aqui, we are college students from the state of Texas. nós somos estudantes universitários lá no Texas. I'm a psychology major Eu estudo psicologia with a minor in religious studies. e eu também faço... eu estudo juntamente estudos religiosos, teologia. When I was told, okay, you guys can be seated. I'll tell you guys. Yeah, you Pode guys se can- sentar. Now, a little bit more about myself. E falando um pouco mais sobre mim, As I mentioned, I'm from Oakland, California. As I mentioned, mencioné. Oakland. e como eu mencionei, eu sou de Oakland, Califórnia. It's not a great place. Não é um lugar muito legal. It really isn't. Realmente não é. There in the city, there in that city, Nessa cidade, there's a high percentage of prostitution. tem um alto índice de prostituição, There was a high percentage of drugs. tem um alto índice de uso de drogas. Criminal activity was at an all-time high. A atividade criminal sempre está alta. Nothing good would anyone, no one would ever think about anything good coming out of this city. Ninguém pode pensar em nenhuma coisa boa para vir dessa cidade. Except my parents. Apenas os meus pais. They believed in me. Eles acreditam em mim. I hope they did. Eu espero que eles acreditem. I'm gonna emphasize my mom a little bit more in this one. E eu quero enfatizar um pouco mais sobre a minha mãe. I want to give honor where honor is due, E eu quero dar honra a ela essa noite. and that's my mom. A minha mãe. My mom gave me advice from when I was little up to this point. Minha mãe me dá conselhos desde que eu era pequeno até hoje. She believed in me. Ela acreditou em mim. She prayed for me. Ela orou por mim. She instructed me. Ela me instruiu. She cooked for me. Ela cozinhou para mim. She cleaned up my room when I couldn't. Ela limpou o meu quarto. She yelled at me a couple times. She yelled at me a couple times. Oh, me Ela regañó. gritou comigo algumas vezes. In other words, she lectured me a lot. She lectured me, o sea, me regañaba. E algumas vezes eu também apanhava. Amen, Pastor. Isso mesmo. Gracias. And that's what really inspired the message of today. E isso inspirou a mensagem de hoje. So if you guys can stand to your feet Então, se vocês quiserem se colocar de pé in reverence to the word para a gente ler a palavra and open up your Bibles to the book of John, e abrir a Bíblia no Evangelho de João, chapter 2, capítulo 2, we'll be reading from verses 1 through 5. nós vamos ler do versículo 1 ao 5. And then afterwards, we'll be jumping to Deuteronomy, E depois a gente vai pular para Deuteronômio, chapter 6, verses 20 to 25. Capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, Verses 20 to 25. versículos 20 a 25. You can indicate it with an amen when you guys are at Book of John. One amen, that's amazing. Thank you. And it says this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia.
A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. "Woman, why do you involve me?" Jesus replied. "My hour has not come yet." Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. His mother said to the servants, "Do whatever he tells you to do." Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. All right, and then we can go to the book of Deuteronomy, Então agora nós podemos ir para Deuteronômio, chapter 6, capítulo 6, verses 20 to Esse- 25. versículo 20 ao 25. And it says this, Ele diz assim: "In the future, when your son asks you, what is the meaning of the stipulations, decrees, and laws the Lord our God has commanded you? Tell him, we were slaves of Pharaoh in Egypt, but the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand." No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: Fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Before our eyes, the Lord sent signs and wonders, great and terrible, on Egypt and Pharaoh and his whole household. But he brought us out from there to bring us in and give us the land he promised on oath to our ancestors. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God, so that we might always prosper and be kept alive, as it is the case today. And if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as he has commanded us, that will be our righteousness. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós aplicarmos a obedecer toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, será a nossa justiça. Amen. Let us pray. Vamos orar? Thank you, Heavenly Father, for this day that you've given us, Lord. Thank you, Lord, for allowing us to be here another day, Lord, Father God. Thank you for everything, Lord. Lord, I just ask that it's your words that speak through me, Lord, Father, or that the words that I speak, Lord, Father God, be your words. Lord, in your mighty name I pray. Amen and amen. You guys, Amém, amém. you guys can be seated. Vocês podem sentar. Já estão todo mundo sabendo inglês. This story is quite interesting. Essa história é bem interessante. I'm going to emphasize a lot on Mary here. E enfatiza muito na pessoa de Maria. She had done a lot in this story. Ela fez bastante nessa história. What I like to say that she did is that she instigated the first miracle that Jesus did. E o que eu gosto de enfatizar é que ela instigou o primeiro milagre de Jesus. At a wedding. At a wedding. Num casamento. Everyone in Cana was there. Todo mundo de Caná estava ali. Friends, family, guests. Família, amigos, convidados. The most important people in Cana probably. Talvez as pessoas mais importantes de Caná. Everybody was there. Todo mundo estava ali. And Mary, E a Maria. she did what most women tend to do. Ela fez o que a maioria das mulheres fazem. While everybody was so busy having fun at this wedding, Enquanto todo mundo estava se divertindo no casamento, she noticed a simple problem. ela percebeu um pequeno problema. They were running out of wine. O vinho estava acabando. And that may not seem important today, Talvez para nós hoje isso não seja tão importante, but back in that time,
Mas voltando naquele tempo, that was a huge thing. isso era uma coisa muito grande. It brought great shame. Isso poderia trazer vergonha. In the Jewish culture, if you didn't have enough wine or hospitality, it brought great shame to the groom. Na cultura judaica, se você não tivesse vinho suficiente e hospitalidade, isso poderia trazer vergonha para sua família. And you guys are probably asking, well, Juan, what are you trying to say? E você pode perguntar, o que você está tentando dizer? What I'm trying to say is this: she saw the problem. O que eu estou tentando falar é que ela viu o problema. Like, I don't know about you. Eu não sei sobre você. My mom, A minha mãe, she notices every problem that I have. ela sabe de todos os problemas que eu tenho. I don't even need to tell her. She automatically knows. Eu não preciso nem falar para ela, automaticamente ela já sabe. She knows automatically. Ela sabe automaticamente. You don't believe me? Você não acredita em mim? I'll prove it. Eu posso provar. I once dated this girl back when I was in high school. Eu estava namorando essa garota quando eu estava no ensino médio. I presented her to my mom. Eu apresentei ela para minha mãe. Right after she had left, E assim que a menina foi embora, she said, I don't like her. ela falou, eu não gosto dela. But she had her reasons. Mas ela tinha as razões dela. I don't remember the reasons, to be honest with you. Para falar a verdade, eu não lembro os motivos. But she started naming reasons. Mas ela começou a me dar razões. And those were the same things that would cause problems within the relationship that I had. E são essas coisas que causariam problemas no relacionamento que eu teria. And I sat there and I was like, I don't know how you do it. And I thought to myself, I don't know how you do it. E eu fico pensando comigo mesma, eu não sei como ela consegue fazer isso. Like, I know, like, us guys, we're slow. Like, Nós homens, nós somos lentos, devagar. we're slow to notice things. A gente é muito devagar para reparar nas coisas. Oh, but women? Mas as mulheres, Oh, they're quick to notice things. elas são rápidas para reparar Just like nas this. coisas. Just like that. É I see. assim. I can't snap that loud, but it's okay. She noticed the problem. Ela percebeu o problema. There was a time where I had a spiritual attack. Teve uma época que eu estava tendo um ataque espiritual. It was actually a couple weeks before coming here. Na verdade, foi algumas semanas antes de vir para cá. I had declared one day. Eu tinha que limpar. Había declarado un día. Eu tive que declarar um dia. You know, as a psychology major, Como um estudante de psicologia, I want to go into counseling. eu queria ir para um aconselhamento. And I had declared in a prayer E eu declarei em uma oração to the enemy, para o inimigo. you're not going to touch my clients in the future. Você não vai tocar os meus clientes no futuro. You're not going to touch the depressed. Você não vai tocar o depressivo. You're not going to touch the addicted. Você não vai tocar o viciado. You're not going to touch the frustrated. Você não vai tocar o frustrado. You're not going to touch any of them Você não vai tocar nenhum deles. because they are not yours. Porque eles não são seus. They are not the enemies. Eles não são os inimigos. They are for God. Eles são para Deus. Those are the people I want to bring to the Lord. Essas são as pessoas que eu quero trazer para Deus. And I declared, E eu declarei isso. little did I know, Então eu percebi, eu soube, I didn't know what was going to happen afterwards when I said that. e eu não sabia o que ia acontecer depois de eu ter declarado isso. Because the enemy got angry when I said that. Porque o inimigo com certeza ficou furioso quando eu fiz essa oração. Nick can tell you, O Nick pode testemunhar para vocês. I felt depressed and I felt lonely for that time. Eu fiquei depressivo depois disso. Out of nowhere, I just felt this certain way. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu só me sentia assim. But my mom recognized that problem. Mas a minha mãe reconheceu esse problema. And she initiated that moment.
E ela iniciou esse momento. She went to go look for Jesus, E ela falou, vai buscar a Jesus. just as Mary did. Assim como Maria fez. When the wine was running out, Quando o vinho acabou, she went to go look for Jesus, ela foi procurar Jesus. the only person that could actually provide this miracle. A única pessoa que podia realizar esse milagre. So what does this mean? Então, o que isso significa? She looked for the power. Ela procurou pelo poder. That's what she looked for. Foi isso que ela foi procurar. Because the moment she realized the problem, Porque a mãe reconheceu o problema. she prayed for me. E minha mãe reconheceu o problema e orou por mim. And I don't know if you know what it's like to have depression, but sometimes it can take a long time to get over. E eu não sei se vocês sabem um pouco sobre depressão, mas às vezes leva muito tempo para você se recuperar. And if you know anything about wine, E se você sabe alguma coisa sobre vinho, it takes a long time to make too. também leva muito tempo para ser feito. Because you need the grapes, Porque você precisa das uvas, you need to crush them, você precisa esmagar as uvas. and there's a whole other process to it, but that's the only 2 steps I know. E tem todo um processo, mas esses são os únicos 2 que eu sei. But it takes a while. Mas leva um tempo. Mary knew A Maria sabia that Jesus was the only one that can do this miracle. que Jesus era o único capaz de realizar aquele milagre. What he could do in a what would take somebody a long time to do, Ele poderia fazer aquilo que levava muito tempo para ser feito. he would do in a short time. Ele seria capaz de fazer num período muito curto. As I mentioned, wine, it takes a long time to make. Como eu mencionei, o vinho leva muito tempo para ser feito. If there is no grapes, E se não tiver uva, there is no crushing. não tem como esmagar as uvas. And if that doesn't happen, E se isso não acontecer, I guess there's no drinking. não vai ter bebida. And I'm not endorsing drinking, don't get me wrong, I'm not endorsing drinking. I'm not endorsing, o sea, Eu não estou fazendo apologia, eu não estou defendendo a bebida. like I'm not endorsing it. É isso? I'm not inspiring y'all to do this. I'm Eu não estou inspirando ninguém a fazer isso. just explaining the process. Eu só estou explicando o processo. De fabricar, é isso? De fabricar. Amen. There you go. Man, y'all give her a round of applause, man. She's doing a good job, man. Oh, for the 4 people that did it good. And then what Jesus says surprises me. E o que Jesus falou me surpreendeu. He says this. Ele falou assim. He asked her, what does this have to do with me? Why are you involving me? E ele perguntou, o que isso tem a ver comigo? Por que você está me envolvendo? It isn't even my time yet. Ainda não chegou o meu tempo. No wonder why Jesus responds this way. Não me admira Jesus ter respondido isso. Wine takes time to make. Vinho leva muito tempo para ser feito. In other words, the deity of Jesus was the one that was talking. E Jesus era para quem ela estava falando isso. In other words, the God side of himself was the one that was talking. Em outras palavras, era isso que Deus ao que ela estava testando era divindade de Deus. He was the one that was speaking. Jesus era quem estava falando. See, it was the groom's responsibility to provide all of this wine, all this hospitality to the people, but he failed at it. Era o responsável da festa que tinha que trazer todo esse vinho e ele falhou nisso. And without the wine at this wedding, E como o vinho tem todo esse processo, without the wine, there is no wedding. como o vinho era muito importante, sem o vinho não havia casamento. See, the deity of Jesus was looking at it this way. E a divindade de Jesus estava sendo testada nesse momento. He was looking at it like, there is another wedding, Ele
He was looking at it like there is another wedding, there is another bride, and there is another groom. E ele estava pensando que poderia haver outro casamento, outras noivas, outro responsável pela festa. I think you know where I'm going with this. Eu acho que você pode perceber para onde eu quero chegar com isso. Jesus is the groom in this story. Jesus acabou sendo o responsável Or pelo at, least vinho na or at festa. least that's what he meant by responding this way. E ele respondendo isso, era isso que ele estava querendo dizer, que não era ele o responsável pela festa. It is his responsibility. Não era a responsabilidade dele. It is his responsibility Era a responsabilidade dele to produce the wine, produzir o vinho. and his wine does not run out. I don't know if you understand what I'm saying here. E sendo que o vinho tinha acabado, era a responsabilidade de Jesus ter que fabricar um novo vinho depois que o vinho tinha acabado. In case you missed it, let's go to the Holy Communion. Então vamos voltar falar da comunidade. Be like, yeah, the bread Da Santa Ceia. the bread represents his body, but the wine represents his blood, and his blood has to be enough for air to cover the whole entire world. O pão representa o corpo dele e o vinho representa o sangue. E o sangue dele tem que ser suficiente para o mundo inteiro. From the highest mountain Da montanha mais alta to the lowest valley, ao vale mais profundo, it has to cover everybody. tem que cobrir o mundo It has to inteiro. be enough. Tem que ser o suficiente. No wonder why he responded this way. Eu não me admiro por como ele respondeu assim. And Mary realized E a Maria percebeu what he was talking about. do que ele estava falando. Because if she hadn't, she wouldn't have never turned around to the servants. Porque se ela não tivesse percebido, ela nunca teria ido falar com os empregados. She would have never turned to the servants Ela, and had told them, do what he tells you to do. e ela chegou para os empregados e falou: façam tudo o que ele mandar. My mom, A minha mãe. I can tell you, I was sitting in Nick's room on a broken couch that he had in there. Eu estava ali no meu quarto, no quarto do Nick, Sitting on a broken couch, sentado no sofá quebrado, talking to my mom. conversando com a minha mãe. I was sitting on this couch, I was sick. Eu estava sentado ali, estava doente, I felt lonely, eu me senti sozinho, frustrated, frustrado, stressed, estressado, sad, depressed, all these other things. triste, depressivo, todas essas coisas. I felt like no one understood where I was coming from. Eu achei que eu conseguiria entender, eu conseguiria saber por aquilo que eu estava passando. And like any good mother, E como qualquer mãe, she instructed me ela me instruiu to get up, a levantar, find that motivation, a encontrar a motivação, start praying again, começar a orar de novo, start declaring over yourself, começar a falar, a profetizar de novo, start fighting back, começar a lutar and start rebuking the enemy. e começar A reprender. a repreender o inimigo. That's what she had inspired me to do. Foi isso que ela me inspirou a fazer. What was crazy about this story, O que é louco sobre essa história? my phone was charging. O meu celular estava carregando, But it died while it was charging. mas a bateria dele acabou. Which meant that after my mom finished praying for me, O que significa que assim que minha mãe terminou de orar por mim, after she finished instructing me, depois que ela terminou de me instruir, phone cut off completely. o telefone desligou completamente. And when it died, it started to recharge. E quando ele desligou, ele começou a recarregar. And I was like, and I got up to see what happened to my phone. Eu tive que levantar para descobrir o que aconteceu com o meu telefone.
And that's where I felt the Holy Spirit. E foi aí que eu senti o Espírito Santo. You got to fight back. Você precisa lutar. The enemy knew your weakest point. O inimigo ataca no seu ponto mais fraco. And my mom instructed me. Minha mãe me instruiu. I don't know about you, Eu não sei você, but she instructed me to follow whatever Jesus told me to do. mas a minha mãe me instruiu a seguir tudo que Jesus me disser para fazer. And Nick can tell you when we were in that room. Nick can tell you when we were in that room. O Nick pode contar para vocês o que aconteceu naquele quarto. I had told him, I know I had asked you to pray for me earlier. Minha mãe orou. I know I had asked you to pray for me earlier, or I know I asked you to pray for me earlier. Eu sei que eu pedi para orar por mim mais cedo, But I need to pray again. mas eu preciso orar de novo. And I don't know if I can get the person in piano to play real quick. Eu não sei se eu posso ter a pessoa aqui que toca me ajudando. Well, Mary had instructed the servants, Enquanto Maria instruía os empregados, it was such a simple thing to do. era uma coisa muito simples para fazer. All they had to do, Tudo que eles tinham que fazer fill up the jars with water, era encher os jarros de água, dip a jar in there, colocar um copo ali dentro, walk over to the person in charge of the wedding, ir até a pessoa encarregada do casamento and pour the water in the cup. e colocar a água e servir a água. My mother instructed me. Minha mãe me instruiu I followed. e eu segui. Maybe the miracle didn't happen when they poured the water into the jar. Talvez o milagre não tenha acontecido quando eles colocaram a jarra dentro do vaso. Maybe the miracle didn't happen when they were walking to the person. Talvez o milagre não aconteceu enquanto eles estavam levando essa água até a pessoa encarregada. And they were probably having doubts on the walk to the person that they were going to pour the cup into the cup for. Talvez eles até duvidassem enquanto eles estavam levando essa jarra até a pessoa encarregada. But when they started pouring, Mas quando eles começaram a servir, oh, the water turned to wine. a água já estava se Oh, when I transformada em started vinho. praying in that room with Nick, E eu estava orando naquele quarto com o Nick. I started rebuking the enemy. Eu comecei a repreender o inimigo. Oh, and that depression that I had Toda a depressão que eu tinha was gone. foi embora. And I felt the joy of the Lord. E eu senti a alegria do Senhor. And I got up in victory. E eu venci. Me levanté en victoria. Me levantei em vitória. I got up Eu levantei. and I started praising. E eu comecei a louvar. And I started worshiping. Eu comecei a adorar. But I get it. I get it. Eu consegui. I understand. Eu entendi. You know, working with King's Castle, Trabalhando aqui com o Castelo do Rei, I noticed that kids are very, very curious. eu descobri que as crianças são muito, muito curiosas. They ask a lot of questions. Elas fazem muitas perguntas. This is where I thank both of my parents. E nisso eu penso em ambos os meus pais. This is where I thank both of them. Because when I had asked the why is this so important? Porque toda vez que eu penso no porquê, o porquê tudo isso é muito importante. Why do I gotta obey what Jesus says? Porque eu tenho que fazer o que Jesus fala. Why do I have to obey what this word says? Porque eu tenho que obedecer o que essa palavra diz. My father wasn't afraid to tell me his testimony. Meu pai não teve vergonha de me contar seu testemunho. Neither was my mom afraid of it. Nem a minha mãe teve medo. They told me their testimony.
Eles me contaram um testemunho. I'm going to share a little bit about mine. Eu vou compartilhar um pouco. When I was 16, Quando eu tinha 16, I gave my life to the Lord. eu entreguei a minha vida ao Senhor. My father went through it. My dad went through it a lot. Meu pai Pasó por mucho. acabou passando por muitas coisas, Specifically cancer especificamente o câncer in his liver, no seu pulmão, en su pulmão? hígado. Fígado, no seu fígado. I cried to God. Eu clamei a Deus. I didn't know what was bound to happen. Eu não sabia o que ia acontecer. All I knew is I was new to this, and my dad was the only one that, wanted to be just like Jesus every day. Eu só sabia que meu pai era ali a pessoa que eu tinha como referência, que queria ser como Jesus todos os dias. I had been asking God, why? E eu ficava me perguntando para Deus por quê e por quê. And God responded, E Deus me respondeu: so you can see my glory. Because through him, you will see my glory. para que você veja minha glória, porque através dele você verá minha glória. And the doctor had told him, E o doutor falou para ele: there's a 98% chance that you're going to die in this surgery, tem uma grande chance de você morrer na cirurgia. and a 2% chance that you're going to live. E apenas 2% de chance de você sobreviver. That takes a toll on people. It gets you. Isso mexe com você, isso deixa você ansioso, preocupado. My dad didn't know how to react. That was the first time I had ever seen him depressed. Eu não sabia como reagir, meu pai não sabia como reagir. Essa foi a primeira vez que eu vi o meu pai depressivo. And then one day when me and my niece and my mom were out of the house, E um dia eu encontrei minha sobrinha e minha mãe when we were out of the house, quando a gente estava em casa. my dad was alone in the house, Meu pai estava sozinho em casa and he stayed in the kitchen. e ele ficou na cozinha. He told me, I opened up my Bible Ele me contou que ele abriu a Bíblia because he said, porque ele disse: I am a son of God. eu sou um filho de Deus. I don't know why I'm scared to death. Eu não quero ter medo da morte. I don't know why I'm scared. Eu não sei por que eu estou com medo. I shouldn't be this way. Eu não deveria estar me If sentindo you assim. conquer death, Jesus, E se você, Jesus, está ouvindo, Jesús, si tú conquistaste la muerte, e se você, Jesus, conquistou a morte, why should I be afraid of it? por que eu deveria ter medo? And he got down on his knees and started praying. E ele se prostrou, ficou de joelhos e começou a orar. He started praying, Ele começou a orar and the Holy Spirit directed him to the book of John, e o Espírito Santo levou ele até o livro de João, chapter 11. capítulo 11. And if you know the story, it's the story of Lazarus. E se você conhece a história, é a história de Lázaro. And he told my father, E ele falou para o meu pai: if Lazarus had a 0% chance of coming back, se você tem apenas 2% de chance de voltar, what makes you think that 2% is not enough for me? não pense que 2% não é suficiente para mim. And he walked into that surgery room. E ele entrou naquela sala de cirurgia The man is still walking today. e ele continua andando até hoje. He's still preaching the word. Ele continua pregando a palavra, He's still praying for people. ele continua orando pelas pessoas, He's still running a church. ele continua dirigindo a igreja, He's still here. ele continua aqui. What are you? And some of you are probably asking, well, why did you mention this? Talvez você esteja se perguntando por que ele está contando isso. Because there is power. Porque há poder. Moms, dads, Mães, pais, there is power in sharing your testimony with your kids.
Tem poder em vocês compartilharem o testemunho de vocês com seus filhos. There's power in that. Há poder nisso. Can I tell you this? Eu posso te falar uma coisa? The best discipleship doesn't happen in here. O melhor discipulado não acontece aqui. It's in your house. Acontece na sua casa. That's where it's at. É ali que acontece. That's all I got. So, in this case, so now, Nesse caso, agora, I don't know what you may be going through, eu não sei o que você possa estar passando, but can we pray for you? mas eu gostaria de orar por você.